Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a educação infantil e os impactos sociais. Quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o pesquisador em educação, Félix Siriani, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Félix, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, Anderson. É um prazer enorme, né, estar aqui e discutir um tema tão relevante, que eu gosto, né? Bastante e é relevante para a sociedade. Que bacana. Ô Félix, para a gente começar então a entender essa relação entre a educação infantil e os impactos sociais, como é que esta educação pode trazer impactos sociais, preferencialmente, claro, positivos para a nossa sociedade? Primeiro que quando a gente vai pensar em educação, né, a gente precisa pensar, imaginar, né, entender que essa educação ela precisa gerar um impacto social. Sim. Né? Para além de aprender conteúdos, e hoje a gente já superou, né, a maioria das discussões já superou essa ideia de conteudista, Sim. Né, uma educação conteudista. Ainda bem, né? Ainda bem, porque para uma educação voltada para os aspectos sociais, né? Eu posso ter excelentes notas de matemática, português, história, não desmerecendo, né? Mas se eu não consigo me relacionar com o outro, né, não adianta. Né? Eu preciso ter uma educação muito mais ampla. Né? E aí, quando a gente vai falar de educação infantil, né, é na primeira infância que os pilares, os valores vão sendo formados. Primeiro pela família, né, e, consequentemente, no segundo ambiente que a criança frequenta, que é a escola. Sim. Né? Então, quando a gente vai falar desse impacto social que a educação tem, por quê? A gente precisa olhar para a educação a partir de um viés que, daqui a alguns anos, essa criança vai se tornar um cidadão, né, respeitável, honesto, crítico, né, um cidadão ativo na sociedade. Porque o que eu sempre falo, né, até para os meus alunos, né, a gente precisa olhar para a sociedade e falar assim, ó, o que está errado, eu quero melhorar. Não adianta a gente fazer uma discussão e falar assim, a sociedade está perdida, pronto, acabou. Não. Tá. O que está errado? Como que eu posso mudar? Né? E esses valores são colocados na primeira infância. Né? É a gente trabalhar isso a partir de brincadeiras, do lúdico, né? Identificar e falar, ó, quando, né, uma das coisas que funciona muito nas escolas, né, na sexta-feira é dia do brinquedo. Sim. Né? Então as crianças podem levar um brinquedo. O intuito por trás disso não é a criança levar o brinquedo de casa porque é legal, é divertido. Não, é porque ao levar o brinquedo, eu estou aprendendo a compartilhar uma Sim. coisa que é minha, eu compartilho, a respeitar que o outro pode não querer brincar com o meu brinquedo, né? A questão de conflitos, né? Então assim, eu quero brincar com o seu brinquedo, mas é meu. Não, como que eu posso compartilhar? Como que eu posso dividir? Né? Como que a gente pode fazer uma brincadeira junta com esses brinquedos que nós trouxemos? Né? E então todos esses intuitos, né, que vão transformando e mais para frente, né, isso vai se tornando algo cotidiano, corriqueiro, né, esses valores, né, que ele vai aprender na educação infantil. Nessa perspectiva, eu acho que quando a gente fala de educação infantil e os impactos sociais, claro que a gente precisa falar também dos investimentos, né? Uhum. E nessa leitura, o Félix, eu queria muito que você fizesse uma reflexão aqui, falando um pouquinho do papel do Fundeb na educação básica no Brasil. Nessa perspectiva, quais análises você faz? O Fundeb veio para ajudar muito, né? Apesar da nossa Constituição... Sim, né, mas ele organizou muito, né? Exato. Então, assim, na Constituição foi algo jogado ali, né? Sim. Está, mas como que isso vai funcionar? Né? Então, esse financiamento que o governo, né, que os governos fazem
para a educação básica, né, contribui. Né? A gente teve agora, em 2020, né, o novo Fundeb, que vai proporcionalmente aumentando, né, o investimento em educação. Agora, em 2025, foi 21%, o ano que vem é 25%, 26%. Né? E se a gente for olhar para uma perspectiva de que muitas cidades, né, a educação está em bairros vulneráveis, com famílias, crianças vulneráveis, né, você ter dignidade de estudar numa escola, né, que tem as condições mínimas aí, né, carteira de qualidade, professores de qualidade, merenda. Então, o Fundeb vem e contribui com isso. Né? É um investimento maior para a educação. E de maneira especial, né, tem todo um arcabouço mais complexo para destinar, né, então, esses recursos para que cidades, para que locais o recurso vai ser investido. Né? E esse era uma discussão, eu lembro que nós fazíamos lá em meados de 2019, 2020, que havia uma discussão de cortar o Fundeb, né? Sim. Fundeb. A discussão que nós fazíamos era, se cortar, acabou a educação. Né? Os municípios, de maneira especial, não têm condições, né, de arcar com os valores que a educação precisa. Né? A educação pública, ela perpassa pelos impostos. Sim. Né? Eu falo que, assim, às vezes a gente faz críticas, e tem que fazer mesmo, mas é necessário pensar que os impostos, eles são finitos. Os recursos da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, são finitos. E aí precisa organizar aonde nós vamos investir. Né? Tem um economista que ele fala que a cada $1, né, ele é americano, a cada $1 na primeira infância, você economiza $7 no futuro. Ou, né, ou seja, cada $1 investido na criança é economizar 7 no adulto. Exatamente. Ok. Né? E numa outra perspectiva, ele fala ainda que a cada $1 investido na criança, isso repassa e se torna $7 no futuro. Por quê? Porque esse adulto, né, vai ter condições, né, de contribuir, né, com a sociedade e com a economia social. Né? Então, quando a gente vai falar, né, muitas vezes, a gente fala, por que investir em educação? Né? E as pessoas não veem isso, né? Principalmente a primeira infância, creche. Né? Os pais, as famílias, às vezes acham que assim, eu não vou investir na creche, na educação infantil, mas vou investir no fundamental, no ensino médio. Mas não, desde o começo, né, tendo esse investimento, e a gente brigando, né, para que esse investimento ocorra desde das creches, né, públicas, esse investimento funcione, né, para economizar. Né? Sai muito mais barato, né, isso é comprovado. Você abrir escola, socialmente falando, né, já que a gente está trazendo questão do impacto social, é muito mais barato você abrir uma escola do que você ter que futuramente abrir presídio, né, hospitais, porque para isso, para além. Então, na escola você precisa aprender alimentação saudável, qualidade de vida, e isso vai transformando, né, conforme a criança, a pessoa vai se desenvolvendo. Tá? Eu acho interessante isso, na verdade, esse investimento que tem como foco central a criança, mas ele perpassa por outros, eu diria assim, outros elementos que compõem, por exemplo, a formação dos educadores, né? Uma boa formação. Sim. Agora tem, né, recentemente também foi
implementado um programa do governo que apoia professores, né? Então tem um recurso destinado a professores que aceitam fazer a licenciatura e lecionar áreas com maior defasagem de profissionais em lugares vulneráveis. Então, matemática, biologia, ciências, química, física, são matérias que têm uma defasagem muito grande de profissionais, né, e o governo também investe nisso, né? E a gente precisa, né, ter e reconhecer a valorização do professor, né? Muitas vezes, pegar 20, 30 anos, talvez nem tanto, a criança errava, né? O pai às vezes ia para a escola pedir desculpa para o professor, Sim. né? Porque a criança às vezes falou alguma coisa que não devia, fez alguma coisa que não devia. Hoje a gente percebe o contrário, né? E de maneira geral, o professor ele não está sendo valorizado. E aí o pai vai na escola para quê? Para criticar o professor, né? Porque aí o professor está errado, o filho não. Então a gente precisa valorizar. E aí a gente tem aqui no Brasil uma questão cultural, política e social, que os professores de educação infantil, né, recebem muito menos do que os professores do ensino médio, ensino superior, né? Isso também perpassa pela questão de valorização do professor. Se a gente está falando que a educação infantil, a primeira infância, é tão importante, né, é preciso valorizá-los, né? Estava lendo recentemente sobre a Finlândia, né? Você ser professor universitário, ou você ser professor da educação infantil, fundamental, ensino médio, o salário é praticamente o mesmo, né? E na Dinamarca é o inverso, né? O professor de educação infantil recebe mais do que o professor do ensino médio, né? Universitário aí é uma outra discussão, mas recebe mais. Por quê? Porque reconhece a importância da primeira infância, reconhece a importância da educação infantil. E aqui no Brasil ainda a gente carece muito disso, né? A questão de remuneração, a questão própria da saúde mental dos profissionais, né? A gente tem tido uma discussão muito grande o quão está sendo desgastante, né, as salas de aula, né? Não necessariamente só na educação infantil, mas a gente vai ampliando. E o que isso gera? Gera uma necessidade de intervenção maior, né? E políticas que vão criar impactos para esses adolescentes. Então, quanto mais a gente investir no professor e ele ter condições, né? Porque condições de fazer a sua aula, porque é isso. Tem um meme nas redes sociais que aparece, né? Professor recém-formado, todo animado, né? Professor com 10 anos de atuação, já um pouco mais desanimado. Professor com 20, 30 anos de atuação, né? Bem desanimado, né? Claro que isso é um meme, mas por quê? Porque conforme o tempo vai passando e a pessoa não é reconhecida, não é valorizada, isso vai desanimando, né? Então, cada vez mais a gente precisa fazer essa discussão, né? O professor ele precisa ter condições de dar aula. Então, uma remuneração salarial, né, boa, chegar na sala de aula, ter recursos para isso. Então, tudo isso vai favorecendo, né, a educação, né? E, de maneira especial, também vai motivando, né, Sim. o aluno a querer explorar, experimentar, instiga toda essa curiosidade, né, que faz parte do ser humano. Legal.
Bom, nós estamos conversando aqui com o Félix Siriani, que é pesquisador na área de educação, sobre a educação infantil e impacto social. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, um minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação infantil e os impactos sociais. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pesquisador em educação Félix Siriani. Ô Félix, tem uma questão que eu queria colocar aqui para você. Quando nós pensamos no desenvolvimento integral de uma criança no processo formativo, nós estamos falando de quais condições? A gente precisa pensar nas questões cognitivas, né, emocionais, sociais, né, biológicas, né, e de uma maneira que tudo isso perpassa na construção do ser humano, né? Muitas vezes a gente foca muito numa dimensão, né, e acaba esquecendo outra. Na educação infantil a gente não pode fazer isso, né? Tem algumas brincadeiras, algumas ações lúdicas que acontecem na primeira infância, né, que são essenciais, né, para aprender o quê? A pegar, então pegar o objeto, ter o raciocínio lógico, né, saber, como nós já falamos, né, socializar. Então, ter essa formação, esse desenvolvimento integral, né, e entendendo essa parte biológica de que cada faixa etária tem um entendimento sobre um determinado assunto, sobre o contexto em que está, é essencial para fazer toda uma discussão posterior, né? Entendo. Tem uma questão que eu acho que a gente precisa colocar aqui na mesa, é entender a questão, por exemplo, da participação política versus o investimento da educação básica, né? Eu queria uma análise sua, no sentido de discutir aqui políticas de Estado, ao invés de praticar, de repente, políticas de governo, né? Como é que você vê essa questão? Não, quando a gente vai falar de educação, isso é essencial, né? Primeiro, né, não sei se todo mundo sabe, só diferenciar rapidinho, sim, né? A política de governo é aquela que não tem segurança jurídica, né? E dependendo o governo que está, pode mudar, pode ampliar, pode diminuir, pode cortar. Quando a política é de Estado, né, então não. Uma política de Estado, ela dificilmente vai ser excluída. Por quê? Tem todo um amparo, né, burocrático. Então, uma política de governo, com uma canetada, quem está no executivo resolve, né? A política de Estado não. Tem que passar pelo legislativo, para depois, e faz-se toda uma discussão, né? E o investimento na educação, por exemplo, o Fundeb, aconteceu isso. Ele era temporário, hoje ele é uma política de Estado. Então ele é obrigatório. Nós temos outras
medidas, o SUS, o SUAS, né, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, que são políticas de Estado. E isso favorece o quê? E como que foi construído? A partir da participação social. O Fundeb só teve esse desenho porque houve pressão social, né? O SUS, SUAS, os conselhos de educação, né, são participação política, é participação social. E estar dentro, né, ali, para entender como funciona a engrenagem, né, das políticas públicas e como a gente pode contribuir da melhor forma. Sobre essa questão, tem um exemplo aqui que eu queria muito colocar aqui na mesa para a gente conversar, né? Sobre a questão, por exemplo, de um programa que é relativamente recente aí, que é o programa Pé de Meia, né? Que foi aí designado 12,5 bilhões de reais, e eu queria uma análise sua no sentido de pensar os reflexos desse investimento, não somente para o campo da educação, mas os reflexos sociais mesmo. Uhum. Hoje, quando a gente vai falar do ensino médio, sim, uma dos maiores discursos do porquê não terminou por conta da evasão escolar é por conta que precisa ajudar na casa, precisa ajudar a família, né? Então, por que você não terminou o ensino médio? Porque eu precisei trabalhar para poder ajudar nas contas de casa. Então, esse programa, Pé de Meia, funciona de maneira, né, pontual para contribuir com que o estudante frequente e finalize o ensino médio, em contrapartida ele recebe um recurso, uma poupança, né, onde ele tem um percentual que ele pode sacar e tem um percentual que fica de poupança para ele usar futuramente, né? Para que a diminuição, né, diminua a evasão escolar. Para que esse discurso, não é nem discurso, é uma necessidade, né? A gente vê crise econômica atrás de crise econômica e muitas vezes o adolescente, o jovem, precisa realmente ajudar em casa para a família não passar fome. Sim. Né? Então, esse tipo de investimento, né, eu apoio, acho que é importante, claro, com um controle, né, rigoroso. Mas eu imagino que a gente foi agora, né, em janeiro desse ano que começou, eu acredito que os reflexos sejam bem significativos para diminuir a evasão escolar, né, contribuir com a parte econômica, com a parte social, e favorece também, né, cada vez mais, nós estamos num mundo, numa sociedade que preza por determinadas qualidades no mercado de trabalho. Então, quanto mais você fica, né, no ensino médio, você pode adquirir, claro, né, num discurso muito mais amplo. Sim. Né, mas isso pode contribuir, né, com o futuro desse jovem, né, de ter outras visões, outras oportunidades e outras experiências. Na verdade, você desperta uma reflexão aqui sobre a evasão escolar, que no fundo, e me corrija se eu estiver errado, a evasão escolar ela não traz somente um prejuízo para o aluno, mas é um prejuízo social também, né? Sim, porque esse aluno, né, que deixa de ser aluno, né, primeiro que nós temos as políticas públicas, a política, né, e por que a educação básica? Né? Porque é um processo básico da educação. A pessoa ela precisa ir até o ensino médio. Né? Então, primeiro que já impacta nisso. Né? Você está rompendo, antecipando o ciclo, o desenvolvimento dentro desse processo educativo. Ao mesmo tempo, esses adolescentes que saem no ensino médio e vão trabalhar, eles vão trabalhar em subempregos. Né? Então, às vezes, até como pedindo na rua, vendendo coisas na rua,
ou trabalhar para ganhar um valor muito baixo, né, e ser explorado, né, por outras pessoas. Então, esse é um impacto. Né? Eles vislumbram uma situação e que, a médio e longo prazo, isso também não vai repercutir. Talvez de maneira pontual, ajuda aqui, mas futuramente vai estar generalizando de novo, vai estar num subemprego. Né? O Félix, aproveitando essa linha que nós estamos conversando aqui, que é a educação infantil e os impactos sociais, eu queria que você fizesse um recorte. Claro que você citou outros países, mas a questão, por exemplo, do investimento nos educadores no Brasil. Como é que a gente poderia fazer com que esses impactos fossem mais positivos e mais urgentes quando nós estamos falando dos educadores? Eu acredito que essa valorização do profissional. Né? Mas no modelo, por exemplo, no modelo de outros países que você citou, ou não? Um modelo que caiba na perspectiva do Brasil? Não. Se a gente conseguisse seguir os modelos de outros países de primeiro mundo, né, a gente tem como referência a Finlândia, que Sim. é top. Né? Mas a gente também precisa entender o contexto. Né? A Finlândia é pequenininha, né? É quase o Brasil uma cidade, é um país continental, né? Exato. Com dimensões continentais. Então, para que esses impactos sejam realmente sentidos para o educador, a gente precisa analisar todo o contexto, né, social, demográfico que nós temos. Então, você precisa entender a complexidade do Brasil. Né? Você tem cidades que têm, muitas vezes, mais escolas particulares do que escolas públicas, né? Porque há demanda. Sim. E cidades que precisam de escola pública e às vezes tem uma, duas. Né? A fila, né, para vagas é gigantesca. Então, para a gente conseguir, né, enxergar e valorizar e ter isso, né, a gente não pode esquecer, né, dessa complexidade desse contexto. Então, se a gente conseguisse equiparar o salário, né, de todos os professores, né, seria maravilhoso. De todos os níveis, você está dizendo? Exatamente, né, de todos os níveis. Para reconhecer. Né, só um parênteses, né? A gente faz essa discussão lá no Instituto. Né? Como que a gente consegue valorizar esse profissional que está conosco, né? E que trabalha de segunda a sexta, né? No mínimo 20 horas, que é meio período, né? Sim. Para que ele possa ter uma qualidade de vida e pensar, agir ali, né, de maneira a olhar essa criança na sua integridade. Né? Então, é isso, ponto a ponto de como ir valorizando e entendendo, né, as regiões que carecem, né, de maior investimento e regiões que precisam, às vezes, só de um apoio, de um incentivo pontual. Entendo. E, aliás, uma questão que eu queria colocar aqui para você, quando nós falamos dos investimentos, né, da educação infantil, no fundo, me parece que você está propondo uma reflexão com todas essas questões envolvidas, mas humanizar as relações para que a gente encontre uma cultura de paz. Estamos seguindo nessa direção, na sua reflexão, é isso? Sim, exatamente. A gente precisa, né, trabalhar na primeira infância para que a gente construa pessoas críticas, né, e pessoas que saibam dialogar. Sim. Né, para que no futuro, né, não dispute o seu brinquedo com outro. Sim. Sem necessidade, né, sem ter porquê. Não, ó, eu tenho uma disputa, eu tenho um conflito aqui, eu consigo dialogar, né? E a gente precisa muito disso. Acho que hoje dos grandes problemas, né, sociais que nós temos é a falta de diálogo. Sim. A falta de entender o outro, né? E que isso gera uma cultura de paz, como você bem lembrou. Que interessante.
O Félix, bom, eu coloco aqui uma reflexão para que o meu convidado ele desenvolva um pensamento em cima de uma citação de algum pensador, enfim, de algum especialista na área, e eu escolhi aqui uma fala do Sêneca que é muito convergente a essa nossa reflexão. Ele vai dizer assim, abrindo aspas para ele, tá? A educação exige os maiores cuidados porque influi por toda uma vida. Fecha aspas, Sêneca. Comente essa fala. Você sabe que a minha pesquisa de mestrado é sobre projeto de vida, né? E aí, né, de antemão, não tem nem como discordar da frase, né? Mas é importante isso, né? Quando a gente vai falar de educação infantil, as experiências que nós vamos tendo dentro da escola, do espaço educativo, vai construindo valores, né? E reafirmando outros, né? Eu lembro que em uma discussão sobre o projeto de vida, a gente falava que muitas vezes as pessoas acham que você colocar valores sociais dentro do seu projeto de vida é meio que nesse miojo, né? Então você faz uma experiência, uma única experiência numa entidade social e acha que isso transformou, né, a sua vida. Mas na verdade, não foi que essa experiência transformou a sua vida. Esses valores foram construídos desde a educação infantil, né? Esses valores, eles estavam sendo construídos. E quando você vê o sofrimento do outro, né, isso te desperta para algo que muitas vezes você muda a sua perspectiva de vida, né? Então, a experiência, a educação, vai impactar para o resto da vida, né? Quando tem uma fala, uma palestra que eu pergunto, né? Quando que começa a educação? Né? E quando termina? A gente aprende, né? Nós somos educados desde quando nós estamos na barriga da mãe, sim, né? Até o momento que a gente morre. É o tempo todo aprendendo, o tempo todo. E isso é resultado desse processo educativo que você teve ao longo do tempo, seja na escola, seja na família, seja no ambiente não escolar, né? Então isso é muito importante. Félix Siriani, eu queria muito te agradecer, querido, pela presença, pela partilha, pela amizade de anos, e gostaria, claro, né, de pedir que você fizesse aqui as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você, né? A gente falava aqui no intervalo, né? Parece que é muito tempo, mas não é. E a hora que a gente vê, esse bate-papo é tão tranquilo que passa o tempo e a gente não vê. Acho que é isso que é importante, né? Essas discussões, essas conversas, esses diálogos Exatamente. Que acabam acontecendo e que a gente não vê o tempo passar, né? E eu acho que né, quando a gente conversava sobre o tema, a educação infantil e impacto social, é a gente reconhecer, né, a importância da educação infantil para a formação integral do ser humano. Nós temos políticas públicas, nós temos agora um marco das políticas públicas, né, que é a política da primeira infância. Então, toda essa discussão, né, transparece a importância que nós precisamos dar para as nossas crianças, que elas precisam ser crianças. Sim. Né? Principalmente na escola, que muitas ficam o dia todo, precisam brincar, precisam se divertir, precisa entrar e sair da escola felizes, né? Então, é isso que eu gostaria, né, de passar, para que a gente olhasse e valorizasse muito a educação infantil. E como isso vai gerar impacto, né, a médio e longo prazo, e a curto prazo também. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a educação infantil e os impactos sociais. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pesquisador em educação, Félix Siriani. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.